Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CBN deste sábado, 3 de dezembro de 2022. Acompanhe agora os destaques de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar hoje por uma nova bateria de exames em virtude da lesão na garganta que foi tratada recentemente. O petista explicou que os médicos recomendaram que ele fique mais tempo sem falar. No fim do mês passado, Lula foi internado para retirar uma lesão na laringe. O presidente eleito disse que já pretende voltar a Brasília amanhã para continuar as negociações da transição de governo. Ontem, na primeira entrevista desde a cirurgia, o presidente eleito afirmou que o anúncio da equipe ministerial só será feito depois da diplomação dele, marcada para o dia 12 de dezembro. Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça. Olha, a base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato. Então, vai ser o mesmo ministério que eu tinha. Nós vamos ter Ministério da Indústria e Comércio, vamos ter Ministério do Desenvolvimento, vamos ter Ministério da Pesca, vamos ter Ministério da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, tudo que a gente tinha e mais o Ministério dos Povos Originários. Obviamente que o Ministério tem autonomia, o Ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter a inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. E eu sei que as pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país. Essa é a minha missão. Lula confirmou que a deputada eleita Gleisi Hoffmann não será ministra para continuar no comando do PT. Na entrevista, o presidente eleito reafirmou que o salário mínimo passará a ter aumento acima da inflação todo ano, como prometeu na campanha. Lula também falou da PEC da transição, que retira o Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos. A proposta original do governo prevê a retirada de quase 200 bilhões de reais das regras fiscais, mas Lula disse que está disposto a negociar. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. Então eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar. Sobre o orçamento secreto que foi usado pelo governo Bolsonaro como moeda de troca nas votações do Congresso, Lula disse que as emendas parlamentares precisam ter transparência. Eu sempre fui favorável que o deputado tenha emenda, mas é importante que ela não seja secreta. E é importante que a emenda seja dentro da programação de necessidade do governo. E que essa emenda seja liberada de acordo com os interesses do governo. Não pode continuar da forma que está. Acho que todo mundo compreende isso. 6:04 agora. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou para a próxima quarta-feira, dia 7, o julgamento das ações que questionam o mecanismo do orçamento secreto. Os ministros vão analisar pedidos para derrubar o esquema usado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em troca de apoio no Congresso. As ações alegam que emendas de relator não possuem equidade de distribuição, nem transparência, porque omitem o nome do parlamentar que fez a indicação dos recursos. Os ministros do Supremo devem manter o sistema, mas estabelecer critérios mais rígidos de distribuição e transparência. A proposta orçamentária de 2023 reserva 19 bilhões de reais para as emendas de relator, 2 bilhões a mais do que o que foi destinado neste ano. No ano passado, o STF chegou a suspender os pagamentos do orçamento secreto até que o Congresso tornasse pública toda a documentação que tivesse embasada as demandas e a distribuição das verbas. O consultor Lucas Fernandes avalia que a decisão do STF pode fortalecer o poder executivo de Lula.
O que a gente vai ter de resultado prático dessa definição é quanto poder o relator do orçamento e o presidente da Câmara vão ter sobre a execução orçamentária. A depender da relação da definição do Supremo Tribunal Federal, a gente pode voltar a ter o Palácio do Planalto com uma maior capacidade de articular essas emendas. Então isso seria positivo para o presidente no momento de negociação com o Congresso, né? Então, a depender aí desse resultado, pode ser que a gente tenha o Lula começando o mandato um pouquinho mais fortalecido do que a gente tinha o Bolsonaro. Continue acompanhando os destaques do Jornal da CBN deste sábado. O presidente Jair Bolsonaro poderá ter uma renda mensal de R$ 75 mil quando deixar o cargo. O valor inclui uma aposentadoria parlamentar de R$ 30 mil, concedida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, 12 mil mensais da aposentadoria como capitão reformado do Exército e pelo menos R$ 33.700 que ele irá receber como presidente de honra do PL. O consultor legislativo do Senado, Luiz Alberto dos Santos, alertou que Bolsonaro não poderá acumular as aposentadorias como militar e como parlamentar. É em função disso que ele não recebeu essa aposentadoria enquanto esteve no exercício do cargo de presidente da República, embora ele já tenha direito adquirido. Consequentemente, ao encerrar o seu mandato, ele está requerendo a aposentadoria e passará a percebê-la a partir de 1º de janeiro de 2023, quando então terá que fazer essa opção pelo valor mais elevado, deixando de receber a remuneração pelo cargo de presidente da República e também deixando de receber o que ele recebe como militar reformado do Exército. 6h07 agora. As universidades e institutos federais calculam que o novo bloqueio no MEC chega a quase 640 milhões de reais. Em menos de 24 horas, o governo liberou e depois voltou a bloquear recursos das instituições, aumentando o total da tesourada. Somente no caso da Universidade de Brasília, por exemplo, o total bloqueado subiu de 2 milhões de reais para mais de 17 milhões de reais. O reitor do Instituto Federal do Pará e presidente do CONIF, entidade que reúne os dirigentes dos institutos federais, Cláudio Alex, reclama da confusão gerada pelo governo e chegou a liberar os recursos para logo depois realizar um novo bloqueio. Desencontros de informações entre os dois ministérios, né, de Educação e o próprio Ministério da Economia, além de inaceitável e estarrecedor, né, uma bagunça generalizada, gera uma imprevisibilidade sem tamanho. A orientação, né, claro, é evidente, com essa imprevisibilidade toda, era, tendo esse recurso de volta, executá-lo o mais rápido possível, né? Só que nem foi possível, porque já no meio da tarde, algumas horas depois, foram estornados. E o que é pior, algumas instituições estornaram aquilo que já tinha sido empenhado. A gente ficou no negativo, o que ele chama de saldo invertido.